Olá, meus amigos! Hoje aqui no blog Este Mundo Tem Jeito, vamos falar sobre desprendimento dos bens terrenos, nossa evolução pessoal e a saúde do planeta. Será uma fala meio de improviso, sem a preparação que normalmente se tem quando se elabora material para o blog, e terá como base uma fala, uma palestra que será dada agora dia 9 de setembro no Instituto Espírita Amigo Germano. Então, os ateus que me perdoem, mas vamos falar sim de espiritualidade, vamos falar de Deus, vamos falar de governo planetário. Meus amigos, como anda a saúde do planeta? Bem, estamos assistindo diariamente informações sobre epidemias nos lugares mais pobres do planeta, questões envolvendo saneamento básico, a pobreza, a miséria, graçando aí por todas as partes do mundo, a questão da fome que continua ainda presente, infelizmente. Nós nos perguntamos também como está a saúde emocional do planeta e, de novo, as informações não são das melhores. A questão da depressão é um transtorno que afeta quase 400 milhões de pessoas no mundo inteiro e a partir do ano que vem, 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde, será a segunda maior causa de incapacidade para o trabalho. E nós percebemos a questão da depressão tanto nos adultos, idosos, como em crianças, cada vez mais. E a Organização Mundial da Saúde nos diz que a saúde é um estado dinâmico do completo bem-estar. Vejam só, físico, mental, social e espiritual. E não meramente a ausência de doença ou de enfermidade. Essa definição, esse conceito de saúde não é de hoje, ele é de 1998. E, de novo, quem está dizendo não é o movimento espírita, não é o movimento católico, não são governos, é a Organização Mundial da Saúde. Como anda, meus amigos, a saúde ambiental desse pequeno e frágil planeta azul? Não precisa nem falar. A questão dos plásticos invadindo os mares, a questão do lixo, a devastação florestal, que ultimamente está presente nas mídias em todo o planeta, a questão do degelo, das calotas polares, a questão da poluição provocada por nós, seres humanos. Tudo isso vem contribuir para o fato de que, sim, o planeta está em apuros. E a pergunta que fica é como vamos sair dessa? Como é que a gente sai dessa? O que fazer para sair desta situação? E aí, meus amigos, pedindo licença a quem não comungue, talvez, do mesmo ideal religioso, filosófico, apresenta-se um currículo vitae, um currículo de um espírito chamado Jesus, que é o governador do planeta já há vários bilhões de anos, ou seja, tem ampla experiência em questões de planeta Terra. No currículo de Jesus, na parte ali de experiências, consta planejamento, construção e gestão total do planeta Terra desde pelo menos 4 bilhões e meio de anos. Projetos em andamento, transição planetária. Estamos em meio à transição planetária e quem está tocando isso é ele. Últimos projetos realizados. A sua encarnação no planeta 2000 anos atrás, na região da Judéia, e o advento do Consolador prometido, o Espiritismo, uma revisita ao cristianismo puro, raiz, cristianismo roots. Isso, meus amigos, está na obra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, e também a obra de Kardec. Todos os 5 livros de Kardec ampliam com maestria esse tema. E quais são as competências que constam nesse currículo? No currículo de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Ferramentas, competências. Uso constante e integral de ferramentas como caridade, humildade e amor ao próximo. Excelência no trabalho em equipe. O Cristo não está só nessa jornada. Tem um verdadeiro ministério composto de espíritos de altíssimo quilate e que estão com ele, tocando o barco nesse planeta. Chefia. Conexão direta com Deus. Ele é o superior imediato do nosso gestor planetário.
Mas então, meus amigos, ainda assim fica aqui a pergunta, mas como é que nós vamos sair dessa situação em que o planeta nos apresenta hoje? Somos bilhões no mundo, querendo a felicidade. Todos queremos, todos merecemos sermos felizes. Ou, pelo menos, queremos consolo e forças para as nossas lutas. Porém, o mundo já está tão complicado, tão dividido, tão complexo. Recentemente, lendo uma reportagem num portal de internet sobre Brumadinho, aquela tragédia que todos conhecem, falando de questões importantes de Brumadinho, é sempre curioso fazer uma análise sociológica dos comentários. Pelos comentários, em qualquer portal de internet que se vá, os comentários mostram o nível de doença psicológica, espiritual que se encontra a humanidade. Então, lendo essa reportagem sobre Brumadinho, os comentários estavam cheios de questões políticas. Pessoas atacando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, e esquecendo-se do simples. Existe uma tragédia, existe uma situação gravíssima que requer a simplicidade da fraternidade, da atenção, no mínimo, da prece, dos pensamentos positivos por toda aquela gente que sofreu e continua sofrendo demais. Então, meus amigos, a saída, como é que a gente sai dessa situação no mundo de hoje? A saída é a simplicidade dos ensinos do Cristo. E eu diria o seguinte, nós sabemos da existência daquelas placas de saídas de emergência, cinemas, teatros, enfim, todos os lugares onde grandes públicos circulam, e, de fato, a saída nesse momento é de emergência. É urgente que todos procuremos agir com a simplicidade, exercendo a simplicidade dos ensinos do Cristo, até porque, e aí reside a urgência, o relógio cósmico avança. Estamos em plena transição planetária, onde o planeta está mudando de patamar moral. Por incrível que pareça, ele está sim, apesar de toda a poluição espiritual, física e ambiental do planeta, ele está passando para um novo patamar. E nessa transição, nós precisamos tomar partido. Ou nós seremos protagonistas, co-criadores, participantes efetivos nessa transição, ou seguiremos no caminho do egoísmo, do orgulho, pensando no meu umbigo primeiro e o mundo e o próximo que se danem. E a simplicidade dos ensinos do Cristo passam por uma frase que podem muitos chamar de clichê, mas não é. Fora da caridade não há salvação, e não há mesmo. A caridade pressupõe humildade. Está faltando isso no mundo hoje em dia? Vamos pensar. Brandura. Precisa falar alguma coisa sobre os níveis de falta de brandura que nós percebemos mundo afora, da parte de todos, governantes, sociedade, de todo mundo? Benevolência. Praticar o bem sem esperar nada de volta. Indulgência. Ter a empatia de entender que as pessoas têm os seus defeitos e precisam ser entendidas, compreendidas e, por que não, ajudadas, sim. E a justiça propriamente dita. E nesse sentido, então, meus amigos, o desprendimento dos bens terrenos é fundamental, porque temos bens materiais e o planeta está... a sociedade em geral está aplicadíssima na questão do consumo desenfreado, o planeta já não suporta mais esse nível de consumo, os sinais estão aí na natureza, e temos os bens terrenos e materiais, tudo que vem a reboque, egoísmo, falta de gentileza, impaciência, intolerância. Então, nesse sentido, o desapego geral destes bens terrenos é, meus amigos, absolutamente fundamental. E eu encerro essa fala comentando o seguinte, de novo, pedindo licença a quem não comunga da mesma convicção, mas somos todos espíritos imortais, não morreremos jamais. Apenas o corpo morrerá, mas o espírito segue numa jornada que vai durar para todo sempre. E aí, que bagagem nós vamos querer levar nesta viagem imortal? A bagagem do egoísmo, do apego ao material, ou aquela bagagem da leveza espiritual, da atenção ao próximo,
dá atenção a si mesmo, dá atenção ao nosso mundo. Nesse sentido, então, Humberto de Campos, na obra Cartas e Crônicas, que é uma psicografia do Chico, tem uma passagem muito interessante que fala sobre treinamento para a morte. Pode parecer mórbido, mas não é, meus amigos, não é. Alguns trechos dessa fala, deste livro. Preocupado com a sobrevivência além túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Então, algumas dicas. Fala então Humberto de Campos. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Os excitantes, largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena, angústia dos desencarnados amantes da nicotina. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de, entre aspas, amor. Lembrando, estas são falas de alguém que está no mundo espiritual. Segue Humberto de Campos. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. E por último, não menos importante, tem mais dicas. Então, por isso eu recomendo a leitura do livro, diz Humberto de Campos, pelas mãos de Chico. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Meus amigos, o áudio já está um pouquinho longo, foi feito de improviso, peço desculpas por isso, mas ficam aqui dicas valiosas para que nós cuidemos de nós mesmos e assim estejamos prontos, atentos para cuidar do próximo, e assim também cuidemos da saúde do nosso planeta, do nosso meio ambiente planetário, físico, emocional e espiritual. Se você gostou desse áudio, já sabe, curta, compartilhe, é bom espalhar boas mensagens, procurar espalhar o bem no momento em que o mundo insiste em jogar pelos noticiários tanta notícia complicada. Um abraço a todos e até a próxima.